Olá, irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento eu quero trazer uma breve reflexão sobre o desafio da oração para os nossos dias. Oração é um dos maiores recursos que Deus colocou para nós seres humanos no nosso dia a dia, para nos comunicarmos e nos relacionarmos com Ele. No entanto, muitos cristãos fizeram da oração uma espécie de self-service espiritual. O que quer dizer isto? Se tornaram mercantilistas para com Deus. Bom, chegam para orar e simplesmente escolhem o que vão orar, e normalmente são os seus pedidos pessoais, não levam em consideração as necessidades das outras pessoas, das demais pessoas. Não levam em consideração a intercessão por outras famílias, por outras pessoas, por outras igrejas, por cristãos que sofrem na face da terra, que sofrem perseguição. São mercantilistas porque apresentam uma grande lista de oração para o Senhor, como vão a um supermercado com a sua lista de compras. Assim vão para o tempo de oração, como se simplesmente pedissem para Deus: olha, eu quero isso aqui, Senhor. É esta lista aqui que eu quero que o Senhor atenda, é esta lista que o Senhor vai atender. E aí, alguns até levam em consideração: Senhor, as bênçãos do Senhor, o Senhor tem prometido, eu sou dizimista fiel, eu frequento a igreja em todas as atividades, eu tenho uma boa conduta, faço boas obras, e aí fazem o seu elenco de atividades chamadas espirituais e que servem como um respaldo para a resposta da sua oração, para obrigar Deus a dar resposta às suas orações. Bom, mas eu busco na palavra de Deus alguns exemplos, e sobretudo no livro de Salmos, sobre as orações. No livro de Salmos nós encontramos momentos de angústia, de contrição, de confissão, mas entendemos também que temos ali momentos de oração, de clamor, momentos pessoais que os salmistas, diversos deles, usaram naqueles salmos, que são as suas orações. Então, por exemplo, nós encontramos aquele salmista abrindo a alma, nem sempre era o salmista Davi, e insistia em oração. Há expressões que deixam claro a súplica de Deus. Eu anotei algumas expressões aqui, mas, por exemplo, no Salmo 17, atende, Senhor, o meu clamor, dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode o meu gemido. Salmo 5, por exemplo, escuta, Senhor, a minha voz, ao Salmo 130, versículo 2, inclina os teus ouvidos e acode as minhas palavras. Salmo 17, ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades, responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça. Salmo 69, 13, e antes o Salmo 64, 1. E temos algumas expressões que nitidamente são clamores diante do Senhor. Os salmistas não procuram dar ordens para Deus, apenas pedem, e sempre com humildade, apelando para a misericórdia, para a graça, para a compaixão do Senhor. A riqueza da sua graça, conforme o Salmo 69, 13 e 16. E a sua fidelidade. Não mencionam em nenhum momento os seus merecimentos, mas as virtudes de Deus. Sempre a ênfase das orações dos salmos são as virtudes de Deus, sua bondade, sua benignidade, a sua misericórdia. Eles falam abertamente com Deus que precisam do seu auxílio. Em alguns momentos você encontra lá nos Salmos expressões como: dá-te pressa, Senhor, livra-me depressa, dá-te pressa em socorrer-me, responde-me com pressa no dia em que eu clamar, dá-te pressa em acudir-me, e assim muitas outras. Não significa que eles estão apressando Deus, mas eles estão clamando a sua necessidade, e Deus, em nenhum momento, ele tem a obrigação de responder naquela hora. Mas Deus entende o clamor, ele vê a dor e entende o seu sofrimento naquele momento. Queridos, como é bom nós termos um amigo que nós podemos confiar, confessar, confidenciar.
E assim também é com a oração. Através da oração nós confidenciamos, nós confessamos, nós declaramos as nossas angústias mais íntimas, os nossos defeitos mais íntimos a quem? Ao nosso supremo amigo, a Deus. Essa é a oração verdadeira. Não devemos pensar na oração como aquela oração eficiente, como aquela fervorosa, que depende da força da nossa fé. Nós complicamos a oração e achamos que temos que gritar, que temos que chorar. É uma oração revestida de emoções, é a oração verdadeira, com choros, com lágrimas. No entanto, devemos entender que isso não convence Deus, pode convencer a nós mesmos. Certo teólogo norueguês diz o seguinte: orar é dar a Jesus permissão para reduzir as nossas angústias. E isso é uma verdade bíblica. Alguns anos atrás pastoreei numa pequena cidade, uma igreja que cresceu muito rápido, e ali logo tivemos que ministrar sobre dons espirituais, levando as pessoas a praticarem os dons na vida da igreja, para que gerasse mais crescimento. Mas havia entre as ovelhas naquela época uma irmã que tinha uma certa dificuldade de locomoção devido a uma prótese, e era uma senhora que já havia anos estava naquela situação, mas era uma mulher de muita oração. E eu me recordo que os momentos cruciais da igreja, os momentos em que eu estava com maior dificuldade no pastorado, aquela irmã me ligava e dizia: pastor, ontem à noite acordei e sabia que precisava orar pelo Senhor. Bom, eu não vou contar aqui detalhes para não me delongar, mas apenas lembrar que eram verdades que aquela irmã vivia. Um dia ela me convidou para ir à sua casa e me disse: pastor, eu não tenho nenhum dom espiritual. Falei: como assim? A irmã não tem dom espiritual? Como é isto? A irmã vive orando. E ela falou: mas isso é dom espiritual? Claro, é o dom da intercessão. E eu fiz aquela irmã perceber que os momentos da história daquela igreja, todos os momentos, ela levantou-se e sentou numa espécie de poltrona adaptada, e ali ela intercedia pela igreja, pelos pastores, pelo conselho e por todos os momentos da igreja. Nos momentos em que teve dor e angústia na vida da igreja, aquela irmã estava literalmente intercedendo de madrugada. Bom, depois de conversarmos, eu a convenci e houve uma grande emoção ali por ela constatar como Deus tinha usado ao longo daqueles anos. Intercessão é isso, meu querido. O desafio da oração é você se posicionar para orar de acordo com a vontade de Deus, como diz lá em 1 João capítulo 5. Pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus. O meu desejo é que você faça desse tempo de intercessão, desse tempo de oração, um tempo maravilhoso de crescimento espiritual e de constatar o agir de Deus. E que você saiba que a sua oração, que a sua intercessão é muito importante no reino de Deus. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Deus abençoe a todos os intercessores.